Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui vai tudo bem e eu espero que com vocês também. Pessoal, me chamo Rita e sou responsável aqui pelo Ateliê Vovó Rita. E vim mostrar aqui uma produção, uma não, duas produções para vocês. Porque quem está acompanhando aí os vídeos aqui do canal, viu que eu mostrei a produção de bases, que era começando a semana. E aí eu consegui fazer, ó, 2 kits passadeira com esse aqui, ó, já tô falando o que é, né? 2 kits passadeira, fiz esse jogo de banheiro e tô ali em outra produção. Então, essa semana, apesar da correria de casa, de botar a casa em ordem, de tudo isso, e o frio, gente, porque eu não sei vocês, mas no frio eu não consigo produzir direito, porque aqui tá fazendo muito frio, tá dando 8 graus, 10 graus, e isso para mim é um matar. E aí o que é que acontece? Minhas mãos ficam duras, eu tenho que ir pro sofá, me enrolar de edredom, de botar um edredomzinho, mesmo que seja aquele mais fininho, mas eu me enrolo de edredom e fico lá toda encurungujada, as mãos ficam duras. Então a minha produção, por causa disso, ela cai bastante. E aí, eu mesmo assim eu tô feliz porque eu consegui. Eu já tô ali em outra produção de par de tapete grande e consegui adiantar, mesmo assim ainda consegui adiantar algumas flores para encomenda que eu tenho. Então, isso para mim foi de grande valia, graças a Deus. Essa semana foi bem produtiva, né? Tô contente porque esse mês, final do mês de maio e o mês de julho, não fui nada produtiva, mas a última semana de julho, graças a Deus, porque ontem foi 31, né? Hoje aqui é dia 1º de agosto, mas essa produção aqui entra na produção de julho. Então, graças a Deus, fui bem produtiva e só tenho que agradecer a Deus, porque a gente às vezes não consegue fazer aquilo que quer, que precisa, mas Deus sabe todas as coisas. A gente consegue fazer, Ele nos orienta, nos guia para fazer aquilo que é necessário naquele momento. É por isso que eu não esquento a minha cabeça muito, não me desespero. Por quê? Porque aquilo que é necessário para a minha vida, o Senhor vai permitir, vai fazer. O que não é, o que é coisa que pode ser, Ele vai fazer também. Então, gente, a gente tem só que confiar no Senhor, espera, deixa as coisas acontecerem. A gente faz a nossa parte e o restante o Senhor faz, né? E aqui, gente, eu tô na minha cama. Achei um lugar melhor aqui pra gente gravando, né? Parece que eu já posso estar voltando para gravar aqui no quarto, porque eu tinha saído daqui porque não estava dando, a claridade estava muito estranha aqui. Aí fui para a mesa. Agora, lá na mesa, depois de acho que uns 3 meses, ficou diferente de novo. Então, voltei para cá. Rita, deixa de estar tagarelando, porque já tem mais de 3 minutos o vídeo e tu tá só tagarelando. Vamos lá, minha gente, porque interessa, né? Mostrar para vocês. Rita, toda vez você só traz uma produção. Por que você trouxe 2? Gente, hoje é sexta-feira. Amanhã estou pretendendo ir lá para o mercado, né? Que eu faço feira / mercado. Estou pretendendo ir lá para o mercado. Então, eu não sei se eu vou vender, se não vou vender. Eu peço a Deus que eu venda tudo que eu conseguir produzir, um pouquinho de coisa que tem ali, para poder eu levar lá para cima. Então, eu não sei se essas peças vão voltar. Então, eu resolvi gravar os 2 de uma vez e mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. E também, vamos lá. Esse vídeo vai entrar para a hashtag um cone por vez, que é de lá do ateliê da nossa garota sorriso, nossa lindinha Morena. Tá bom? Se você não conhece a Morena, vou deixar o arroba dela no título do vídeo e você vai lá conhecer o canal dela. Você vai se encantar. Coisa que eu duvido, gente, que quem vem aqui não conhece a Morena, né? Toda vez eu falo isso.
Morena tá famosa aí, o povo tá indo até na onde ela trabalha para ir conhecê-la. E ela fala que não, mas tá famosinha sim, graças a Deus. Né? E ela é um amor de pessoa, ela é simpática, sorridente, isso é tudo de bom. Usei aqui, meus amores, nesse joguinho aqui, ó, o preto da Berli. Vou lhe mostrar que ali tem outro preto, outro cone e é de preto também. Vou lhe falar o porquê. Usei esse preto da Berli, ainda sobrou, tá vendo? Todos os fios que eu uso aqui no meu crochê, aqui no ateliê, são fios número 6. No dia que tiver um fio número 8, eu vou falar para vocês, tá? Mas eu não uso o número 8. Fio 6, o preto da Berli. Usei aqui, deixa eu falar desse primeiro. Usei o pink da Berli, tá vendo? Era um cone de 600 gramas. Eu abri para fazer esse tapete e aconteceu um negocinho aqui, vou falar para vocês. Olha o que sobrou desse cone, tá? E eu não usei ele por quê? Porque o final dele tá todo desfiado, mas sobrou só isso, gente. Mas amém. Então, um cone eliminado. E aí, gente, sim, esse preto aqui é preto da Barbantes Pires. Onde eu usei esse preto? Usei aqui e aqui, nas 3 peças. Então, eu eliminei mais um cone. Vocês estão vendo como que por que eu não junto muitas sobras de barbante? Por isso, porque eu usei o preto da Berli aqui. Só que antes de eu começar com esse cone, eu já fui olhar lá o restinho que eu tinha, o que é que eu tinha de preto. E aí eu vi que eu tinha, claro que eu já sabia que eu tinha resto de preto, né? Aí eu fui ver se dava para fazer isso aqui. E, gente, deu, sobrou um pedaço desse tamanico. E aí, ó, eliminei mais um cone, por quê? Porque eu passei essa carreira de ponto alto, a carreira fechada de ponto alto e fiz o bico, né? O ponto baixo no bico com esse restinho. E aí eliminei mais um cone. Gente, eu sempre trabalhei desse jeito. Por quê? Se você aqui não tem problema de você pôr o preto diferente de outra marca. Primeiro que é preto. Segundo, que é numa carreira aqui. Só que aí eu aconselho quando você fizer isso que seja de outra cor, ou o mesmo preto, porque os pretos também dão diferença, você coloca em todas as peças, tá bom? Porque se você não colocar, vai ficar diferente. E aqui já aconteceu um negócio que ficou um pouco diferente, eu vou falar para vocês o que foi. E usei também esse pink da Eco Brasil. Vou falar a vocês o que aconteceu. Usei aqui, meus amores, vou deixar essa aqui, que eu vou mostrar primeiro esse daqui, depois eu mostro o outro, tá? Para não atrapalhar muito. Vamos empurrar para lá, para ele não aparecer. Isso. Usei a agulha 3,75. Aqui é da Clover. Usei a Círculo Soft a 2.0 e usei a 3,5. Porque a 3,5 eu faço as flores, tá? E aqui a nossa amiguinha tesoura. Às vezes, eu tava me perguntando, pra que trazer essas agulhas, trazer tudo isso? É que toda vez tem gente nova, às vezes é iniciante no crochê, para elas entenderem que às vezes a gente usa muito mais coisa do que só agulha, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Vou mostrar primeiro o que? A tampa do vaso. E já vou falar o problema que deu aqui. Meus amores, é esse? Não. Mostro esse primeiro? Vou mostrar. Vamos lá. Não, é a tampinha do vaso que eu tenho que mostrar primeiro para falar para vocês o que aconteceu. Olha aqui, meus amores. Nossa tampinha do vaso. Ó, como eu mostrei nas bases para vocês, eu fiz essas
flores no barbante, fiz o miolinho com raio de sol e passei aqui o babosa. Já falei para vocês no vídeo aí que eu vou ter que comprar um babosa? Falei que não ia comprar, que eu ia gastar esse, porque eu não queria mais, tal. Mas, gente, vou comprar para deixar na reserva aí, porque a cliente já tem uma querendo que eu faça o verde água igual. Então, eu passei também o babosa. Ainda tenho o babosa, mas se eu ficar sem e a cliente mandar, não vou ter. Então, eu vou comprar o babosa. Vou comprar barrocão. Vocês sabem que eu não gosto de barrocão, porque onde eu armazeno meus barbantes, o barroco grande de 452 metros, ele não fica legal. Então, eu gosto do de 200 gramas. Como a diferença é muito pouca, eu prefiro comprar o de 200. Mas na Shopee, ontem mesmo eu entrei lá, não tinha mais ele. Mas na hora que eu achar, eu vou comprar ele para poder deixar no estoque. Como eu ainda tenho, né? Eu tenho um que tá aberto e tenho um fechado. Então eu vou terminar eles e já deixar outro na reserva. Porque se a cliente mandar foto e pedir igual, já viram, né? Para não queimar minha língua de novo, vou comprar e deixar aí. Então eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no preto. 1, 2, 3, 4, 5 no pink. Passei a carreira de ponto alto fechado no preto e fiz esse bico que é do tapete melancia de lá da Morena. Ela usa muito esse bico no tapete melancia. Esse bico é de lá da Patti Kelly Crochê, só que eu não achei mais a videoaula, porque ela vendeu o canal, devem ter excluído, né? Não sei, eu sei que eu não achei mais. Mas ele é fácil de fazer, gente. Ele é praticamente o bico do... Gente, esqueci. Do Prático Chique da Patti Kelly também, só que a diferença é que aqui, para terminar, é feito com picô e são só 5 pontos altos. E aqui são 10 pontos altos. Só que nesse jogo eu coloquei 9 pontos altos. Eu fiz 7 pontos altos aqui dentro, um em cima do ponto alto e outro aqui também. Então, essa foi a diferença desse bico. Coloquei aqui também a minha etiqueta. Gente, que coisa mais linda. Cada dia mais encantada. Deixa eu ver se eu tirei o plástico. Ó, nem tirei o plástico dele ainda, ó. E já tá nesse brilho. E vou tirar agora, ó. Gente, que coisa mais linda esse brilho de etiqueta. Olha. Preferi colocar a prata aqui, porque se eu colocasse a rosa não ia chamar a atenção, tá vendo? Porque tem uma pink que eu comprei, só que se eu colocasse aqui não ia chamar a atenção. E olha que coisa mais linda, gente. A escrita dessa... Olha isso. Aí pegou bem, tá vendo? Muito bem feita. Essa daqui é a retangular acrílica. Se você tiver interesse, eu vou deixar o número dela na descrição do vídeo. Já falei, não sou patrocinada. É que foi bênção para minha vida. Então, eu quero que seja bênção para vocês também. E olha aqui, gente. Olha, tô encantada com essa telinha. Já peguei a prática de fazer, tá bom? Fiz aqui com 8 correntinhas, começa com um ponto alto, 4 correntinhas que representam um ponto alto duplo, né? E aqui eu fiz, ó, 8 correntinhas, 6, 4, 4 e 3. E aqui, amados, eu cortei o fio, fiz o arremate quando eu terminei de fazer a de 3 correntinhas, escondi o fio, aí eu fiz 39 correntinhas. Comecei de ponto baixo, preenchi tudo de ponto baixo aqui, ó. Porque aqui as correntinhas terminaram em 3 correntinhas. Então, eu venho um ponto baixo em cima do ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos baixos dentro aqui nas correntinhas, um ponto baixo em cima. Porque aqui seria próximo, se eu fosse colocar mais uma carreira aqui,
seria duas correntinhas, né? Então, eu coloco 2 pontos baixos. E deu essa coisa mais linda aqui que vocês estão vendo, tá? E olha isso, ó, gente. Não peguei a tampa porque tô gravando aqui no quarto, esqueci de pegar a tampa e eu não vou lá buscar. Você quer tirar um print? A hora é essa. Apesar de estar aquela coisa ali, mas você recorta a foto, ó, vou pôr pra cá pra você ver direitinho. Recorte a foto e mande pra sua cliente. Não tem problema, tá? Pode mandar à vontade. Diga que você faz parecido, porque igual nem eu vou fazer mais. E aqui tá isso. Vou mostrar pra vocês agora o tapete maior, que depois eu vou falar o que aconteceu com o tapetinho do vaso. Olha que lindeza, gente. Olha a riqueza desse tapete. A coisa mais linda que eu vi esses dias aqui. Aliás, eu falo isso direto, né? Não, gente, é que eu sou apaixonada pelo meu trabalho. E aí eu fico, coisa linda, cada peça que eu faço parece estar mais linda do que a outra. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no pink. Uma na carreira de ponto alto fechado e o bico e a carreirinha aqui de ponto baixo, que esse bico termina com ponto baixo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tô adaptando esse jogo ainda, porque eu quero fazer esse jogo assim, emendado nas flores, para ficar um tapete grande, um tapete menor, deixa eu explicar, um tapete menor e a tampa do vaso. E eu fiz o aumento aqui, eu esqueci e falei, porque no verde água que no verde jade que eu fiz o aumento aqui de carreiras. Por quê? Porque eu queria eliminar aquele verde, ele estava mais fino, então eu aumentei aqui. O que aconteceu nesse? Era para eu ter feito 5 carreiras aqui. Eu simplesmente, gente, esqueci. Mandei ver, mandei bala. Terminei esse daqui todo. Por quê? Eu não fiz ele por produção. Eu fiz ele todinho completo. Não, minto. Eu acho... Fiz ele por produção, eu só fiz até aqui. Daqui em diante, do preto em diante, eu fiz completo. E eu nem percebi. Moral da história, ele ficou enorme, mas eu vou vender ele assim mesmo. Eu esqueci de falar o tamanho da tampa do vaso, né? A tampa do vaso, gente, ficou 61 por 49. 59 por 47. E o tapete grande, ele ficou 73 por 53. Tá vendo a ignorância do tapete? Então, quer dizer, meus amores, que se eu tirar uma carreira aqui, que é o que eu queria, ele vai ficar com 11 carreiras aqui, para depois a de ponto alto. Então, eu vou ter que vigiar quando eu for usar o barbante mais grosso, tudo isso para fazer esse jogo aqui. Não estou reclamando. Deu problema? Deu problema, gente. Eu vou mostrar para vocês. Sim, deixa eu falar. A tampa do vaso, ela pesou 312 gramas. O tapete maior, esse gigante aqui, porque ficou gigante, ele pesou 406 gramas. Ficou enorme, mas fazer o quê, né? A gente erra também. Isso aí é para você ver que ninguém é perfeito. E, gente, fala pra mim, o tapete estava pronto, eu ia desmanchar? Já tinha feito até acabamento, porque quem me segue aí sabe que eu vou trabalhando e vou fazendo acabamento. E aí veio esse. Esse daqui, gente, eu queria fazer ele com a mesma quantidade de carreiras que eu fiz o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse daqui ficou certo. Não foi, porque o certo é ele ficar assim. Ele ficou com 49 de largura. Eu vou pegar ali a fita que eu vou medir aqui.
Voltei. Vou medir aqui pra gente tirar as dúvidas. Ó, ele ficou com 62 de comprimento por 50 de largura. Se eu esticasse, ficaria 50. Na verdade, ele não ficou 50, ele ficou mais de 50, mas eu vou pôr 50 de largura. Lembra que eu falei num vídeo aí que eu tava seguindo a dica da Adriana Miguel para fazer os tapetes com 50 de largura? E olha, gente, que coisa mais linda! Então, esse tapete aqui, ele ficou da largura que eu queria, que era para o outro ter ficado. Mas eu simplesmente botei uma carreira a mais lá. E o que é que aconteceu com esse barbante pink da Berli? Não deu, gente, para fazer todo o tapete. Aí eu fiquei, e agora? Gente, eu demorei, eu fui terminar o tapete no outro dia. Eu coloquei o tapete lá e falei, não vou fazer mais. Deixa aí, amanhã eu decido o que é que eu vou fazer. Foi no outro dia, levantei, ajeitei as coisas. Quando comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Comecei a catar barbante para ver se batia a cor. O que chegou mais próximo foi esse. Não é igual, gente. Vou levantar para você. Assim você não tá vendo. Mas aqui ele deu uma diferençazinha. Eu nunca fiz isso nos meus tapetes. Colocar a cor que não é. Só que eu coloquei a carreira completa aqui. Porque do barbante Berli sobrou só isso, né? Assim mesmo tá desfiado. E aí eu coloquei aqui a carreira, a última carreira com isso aqui. Quem olha, até eu aqui, se eu olhar, eu não vou ver diferença. Mas na hora que eu for vender, eu vou falar para a cliente. Mesmo não dando para ela perceber, porque a cliente, gente, não vai perceber. Mas eu vou falar para ela que deu essa diferença, né? E esse tapete aqui, gente, ele ficou já falei, né? Ele ficou na medida de 63. Não, é aqui em cima. Ele ficou na medida de 61 por 51, 50, né? Vocês viram aí como foi. Mas deu esse problema. E sabe quanto que ele pesou? O jogo? 1,28 kg. Né? Na verdade, eu queria que ele tivesse pesado 1 kg. Porque, gente, 1 kg tá ótimo, mas passou 28 gramas. Vamos dizer que as 28 gramas foi da carreira? Não, a carreira já foi mais, porque quando eu gastei aí na carreira, não vai dar para pôr aberto, eu vou pôr ele assim, fechadinho. E olha ele aqui, gente. Muito lindo, maravilhoso, mas aconteceu isso. Fala aí pra mim, se fosse vocês, desmanchava? Gente, eu confesso que eu fiquei com dó de desmanchar. Não tive coragem, não. Dessa vez, eu não tive coragem de desmanchar. Porque, gente, a gente tá na correria, lutando para fazer um jogo, e aí ter que desmanchar tudo isso, não tive coragem de verdade. Falei, não vou desmanchar não, porque eu não vou dar conta de fazer de novo, né? Até daria, mas eu fiquei com dó de desmanchar. Falei, não vou desmanchar não. E olha aí, ó, tira seu print aí. Vou tirar um aqui também para colocar na capa do vídeo. Deixa eu ver. E aí, minha gente? Já dava até para parar esse vídeo aqui, né? Porque, sinceramente, já tá enorme o vídeo. Pronto, tirei uma também. E aí, meus amores, agora eu vou te mostrar a outra produção. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Essa daqui não deu B.O. não, essa daqui ficou linda, maravilhosa. Gente, vou mostrar uma a uma também. Usei aqui, ó, esse cru, eu já tinha mostrado as bases pra você, mas esse cru é da Barbantes Lima. Ele zerou o cone também, mas eu não sei onde eu joguei o cone.
Não ia, vou falar para você que zerou o cone, mas eu não sei onde tá o cone. Amém? Já devo ter jogado fora. Ou minha cunhada, na hora que achou me ajudando, jogou o cone fora, não sei. Às vezes ela perguntou se podia pôr lá na reciclagem, eu falei que podia, né? Não sei. Não vou dizer que foi ou não. Ó, usei aqui o roxo do Bom. Usei o lavanda do Bom, gente, que cor linda. Vou pedir até outro desse. Lavanda. E usei o lilás do Lumaf, tá? Lembrei, gente, um dia eu queria tanto lembrar de que marca que mudou, que era Lumaf. Não, que era Joca, agora é Lumaf. Ou é Lumaf e agora é Joca, não sei. Eu sei que é a mesma coisa. Tá aqui. E aí, meus amores, eu fiz essa coisinha tão linda, tão linda. Linda, 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 linda. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, terminei ontem de tardezinha. Já estão descansados. Não joguei cheirinho, que eu não uso cheirinho, mas nem a aguinha que eu borrifo pra ele ficar certinho eu não fiz, porque não dava. E olha isso, meus amores, olha. Lindo, maravilhoso. E olha o barulhinho que faz. Vou fazer de novo. Ó. Ó. Aqui, ó. Lindo, perfeito. Perfeição que se diz, né? Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três carreiras. Outro barbante que eu vou ter que comprar, gente. Eu não queria o lilás. Esse daqui é barbante pires. Eu vou comprar da B&B mesmo, que tem as mesmas cores, pra mim é a mesma coisa. Vou ter que comprar esse barbante. Amém, glória a Deus, aleluia. Vambora? Vambora. Fiz aqui, ó, o lilás da barbante pires. Usei o gramado e fiz aqui, ó, 3 carreiras nos tapetinhos. Eu coloquei 3 carreiras. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras no lilás. Uma no roxo, uma no lavanda, outra no lilás, 2 no lilás, mais uma no roxo, que é da base, e vim com esse bico aqui. Gente, esse bico tem lá no tapete da Má Crochê. Eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula dela. Rita, você fez pela videoaula? Não. O que é que acontece? Quando uma amiga lança uma videoaula, mesmo quando eu não posso assistir tudo, eu coloco lá e deixo rodar a videoaula toda, porque eu entendo que quando a pessoa faz uma videoaula, ela precisa de visualizações para aquela videoaula. Então, eu faço isso com a da Lore, eu faço isso com a da... várias meninas aí, não vou dar nomes porque eu não lembro. Por exemplo, agora eu vi que a Adriana Miguel soltou uma videoaula. Eu preciso colocar a videoaula dela para rodar, mesmo que eu não consiga assistir. E da Má, eu coloquei para rodar. Eu só vi, ela rodou lá e eu fazendo as coisas. Quando eu parei, ela estava no bico e eu vi como que ela fez o bico. Falei, ai, que legal, uma hora que eu tiver a oportunidade eu vou fazer. O tapete não é igual, mas a videoaula, mas olha, gente, o que tem aqui. Bora tirar logo. Mas o bico eu fiz. Não assisti mais a videoaula porque é um bico simples, fácil de fazer e muito bonitinho. E assentou assim nesse tapete maravilhosamente bem. Então esse tapetinho ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. Eu gostei. Porque geralmente meus tapetes, para dar largura, ele tem que ter 18, 20, até 20 carreiras. E ele ficou, gente, ó, na medida de 63 por 48, ele ainda não alcançou os 50 que eu queria. Ó, 48. Vamos, se eu deixar, eu posso falar 40, quase 49, mas eu vou dizer 48, tá? 63 por 48, mas eu vou colocar que ficou com 60. Aqui eu usei, deixa eu tirar aqui, que eu não tirei.
a película. Olha, gente. Vocês estão vendo aí que coisinha linda? Olha isso. E nesse daqui eu coloquei o lilás. Tá vendo? Lilás, roxo, não sei. Olha que perfeição. Também é de lá da Rivânia. Tá vendo? Vou deixar na descrição do vídeo o número dela. RT Etiquetas. Procura lá na descrição, entre em contato com ela e converse para fazer o seu orçamento. Então, eu vou deixar a videoaula do bico. É um bico muito fácil. Sim, deixa eu falar quanto que pesou esse tapete. Esse tapete aí, ele pesou 291 gramas. Esse daqui ficou no mesmo tamanho. Ó, tava dobrado aqui. No mesmo tamanho. E ele pesou 289 gramas. E o tamanho ficou igualzinho, 63 por 48. Gente, eu vou explicar um negócio aqui pra vocês. Tem muita gente, inclusive a Morena, ela fala que no ponto dela, tanto esse modelinho aqui, como o modelo do Mari, não fica reto assim no ponto dela. Ó, se você olhar, ele tá reto, tá vendo? Mas no meu ponto ele fica. Claro que eu fiz adaptações, eu fiz várias coisas para ele ficar assim. O que é que eu faço? Aqui no corpo eu trabalho com uma correntinha. Aqui, quando sai daqui dos bloquinhos para ir para as carreiras de pizza, eu uso 2 correntinhas. E aqui também eu uso 2 correntinhas. Outra coisa que eu faço diferente nesse tapete, quando eu saio daqui, eu já uso 4 pontos altos. Aqui, tá vendo? Geralmente se usa 3, eu uso 4, tanto nesse tapete como no tapete Mari. No tapete Mari, a gente coloca os pontos. Aqui a Mari faz diferente de mim. Desde quando eu comecei a fazer aquele tapete, o primeiro eu fiz igual a aula, mas o segundo eu já mudei. E olha, gente, faz muito tempo. O meu eu começo com 4 pontos altos aqui dentro, coloco 4 pontos altos aqui, 4 no meio, 4 aqui e 4 no meio de novo. E aí eu faço a mesma coisa com esse ponto aqui, para ele ficar retinho assim. Só que se eu colocar 2 correntinhas aqui, dá ruim. Então, para ele ficar dessa forma, eu faço desse jeito. Espero que vocês tenham entendido. E se servir para você, você pega essa dica, porque eu costumo dizer que dica boa é dica compartilhada. Quer tirar um print só dele? Tira aí, ó. Inspiração de cores, de repente o jeito que você faz. E ficou essa lindeza. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Gente, eu tô até agora aqui, ainda não pedi um like, não pedi um comentário, não pedi para você se inscrever, não fiz nada disso. Pois então, faça tudo isso, né? E se você já é inscrito, meu muito obrigada. E você que assiste mesmo sem se inscrever, meu muito obrigada também, porque tudo faz parte. E olha aqui, meus amores, qual a diferença? Na verdade, vamos falar a verdade que é bom, né? Dizem que quem fala a verdade não merece castigo. E eu costumo dizer que eu não sirvo para mentir, porque na próxima vez eu não vou lembrar o que foi que eu falei. Então, tem que